Se eu te disser que alguém pode estar ouvindo suas ligações, sem precisar invadir seu celular, seu computador, sem instalar um vírus, sem sequer acessar sua conta, apenas interceptando pacotes que trafegam na rede. Imagina você ir aproveitando um Wi-Fi gratuito de um aeroporto para ligar para sua família pelo WhatsApp, ou então para fazer uma reunião importante no Zoom, ou até trocar uma ideia com os amigos no Discord. Essas situações acontecem o tempo todo, mas tem algo perigoso em comum. Essas ligações ocorrem por um protocolo chamado VoIP, ou Voice por IP. Ou seja, todas as informações da ligação estão viajando pela internet em pacotes de dados que podem ser interceptados. E pior, muitas vezes sem criptografia. Então qualquer pessoa conectada na mesma rede pode capturar ou até modificar a conversa sem que você perceba. Mas você pode estar pensando, tá tranquilo, o WhatsApp tem criptografia ponta a ponta. Sim, é verdade. O WhatsApp, o Signal, o Telegram usam criptografia forte. Mas será que isso te protege 100%? A resposta curta é não, mas depende. Os hackers têm maneiras de contornar essas proteções. Ataques de engenharia social, malwares, interceptação de tráfego antes da criptografia e até exploração de falhas em redes Wi-Fi podem permitir que o invasor consiga capturar a sua conversa sem precisar quebrar a criptografia. O Discord, por exemplo, não tem criptografia ponta a ponta. Então o cenário de ataque fica ainda mais possível, já que a única barreira é o TLS. Mas mesmo assim, existem infinitos serviços VoIP que não implementam criptografia nenhuma. Serviços que são utilizados em comunicação de interfone em condomínios, hotéis, sistemas de comunicação empresarial. Olha só que loucura. Basta qualquer pessoa capturar esses pacotes passando pelo ar e ela conseguiria ouvir completamente cada conversa. Muito prazer, eu sou Luiz Viana, especialista em Hacking Pentest, e neste vídeo eu vou te mostrar exatamente como tudo isso acontece. Vamos entender como cada palavra falada se transforma em byte, trafega em pacotes de dados e chega ao outro lado como som. Vamos explorar o funcionamento do VoIP e o mais importante, como um hacker pode interceptar e ouvir suas ligações na prática. Mas antes eu preciso deixar um aviso bem importante. Esse vídeo é somente para fins educacionais, não vai fazer besteira por aí. Beleza, antes de qualquer coisa a gente precisa falar sobre o que acontece nos bastidores quando você faz uma chamada no WhatsApp, no Zoom, no Skype ou qualquer outro serviço de voz pela internet. Diferente das ligações antigas que utilizavam circuitos físicos das operadoras telefônicas, essas ligações utilizam o VoIP, Voice over Internet Protocol, que basicamente transforma a sua voz em pacotes de dados e envia pela internet. Quando você fala em uma chamada VoIP, a sua voz precisa ser convertida de som para um formato digital. Isso começa com o microfone do seu dispositivo captando suas ondas sonoras e transformando em sinais elétricos. Até aí é algo parecido quando você está gravando um áudio no celular, mas a internet não entende som, apenas dados, bytes. Então, para que sua voz possa ser enviada para outra pessoa, ela passa por um processo chamado de amostragem. Imagine que sua voz é um gráfico contínuo de onda sonora e o sistema tira fotos dessa onda milhares de vezes por segundo. Então ela vai transformar cada uma dessas fotos em um número. Esses números são convertidos para código binário, 0 e 1, criando uma representação digital da frequência sonora original. Para economizar espaço e garantir que a conversa aconteça sem nenhum atraso, esses dados são comprimidos e agrupados em pequenos pacotes. Cada pacote tem um pedaço da sua fala e as informações sobre onde ele deve ficar lá no final. Beleza, agora a sua voz virou byte em pacotes de dados. E esses pacotes só são enviados pela internet para outro dispositivo. Mas aqui vem um ponto curioso. Os pacotes não viajam numa ordem certinha, eles não seguem um caminho fixo. Eles podem pegar rotas diferentes e chegar no destino em ordem completamente aleatória. Então, quando esses pacotes chegam lá do outro lado, o dispositivo receptor ele precisa juntar na sequência correta e transformar novamente os números binários em som. Esse processo de reconstrução é o que faz sua voz soar contínua para outra pessoa no outro lado da ligação. Parece até mágica, né? Mas o problema é que se esses pacotes não forem criptografados, não forem protegidos, qualquer pessoa conectada na rede pode capturar e fazer todo o processo para reconstruir a sua voz. E também tem outro ponto importante. Mesmo se a criptografia for bem implementada, ainda existem formas de espionar ligações. Por exemplo, se um hacker ele conseguir acesso ao seu dispositivo por meio de um malware, ele pode simplesmente capturar o áudio antes mesmo dele ser criptografado. Mas para interceptar chamadas a nível de rede, os hackers utilizam de uma técnica chamada de man in the middle. Esse ataque acontece quando o invasor se posiciona entre você e a pessoa com quem você está se comunicando, interceptando todo o tráfego. Por exemplo, quando você se conecta num Wi-Fi público, num shopping, num café, num aeroporto, seu dispositivo confia naquela rede e começa a trocar os pacotes de dados normalmente. Um hacker nessa mesma rede, ele pode realizar ataques de ARP spoofing para redirecionar os pacotes de dados da sua chamada para ele. O atacante se coloca como se ele fosse o roteador, o gateway daquela rede, então em vez de os pacotes seguirem o caminho normal, eles passam primeiro pelo hacker, que pode acessar toda essa comunicação. E no final, o hacker redireciona os pacotes para outra pessoa da comunicação,
então ninguém vai desconfiar. E isso não é algo super técnico que apenas hackers muito experientes conseguem fazer. Qualquer pessoa com um pouco de conhecimento consegue fazer esse tipo de ataque. E é algo até que simples. Mas antes de eu te mostrar tudo isso na prática, se você quer aprender ataques realmente avançados, se tornar um hacker ético profissional, você precisa conhecer a SolidOne. Lá você vai encontrar tudo para se transformar num profissional completo de segurança ofensiva. Vou deixar um link no comentário fixado. Beleza, agora vamos ver na prática como que um hacker consegue grampear uma chamada VoIP. Olha só, eu simulei um ambiente de comunicação corporativa que poderia ser qualquer coisa. Por exemplo, um interfone de hotel. Eu tenho duas máquinas que vão conversar entre si e eu estou no meio delas, fazendo o famoso man in the middle. Eu vou utilizar o Wireshark, uma ferramenta que consegue capturar pacotes de rede em tempo real, e o serviço VoIP que eu vou utilizar é o Linfone. Eu abri uma ligação entre os dois dispositivos e é aí que entra a mágica. Usando o Wireshark, eu comecei a interceptar a conversa, coloquei um filtro da porta 5060 UDP. É por essa porta que o Linfone envia todas as informações das chamadas. Enquanto a chamada está rolando, o Wireshark está capturando ali todos esses pacotes. Beleza, com poucos minutos de captura, a gente já conseguiu capturar pacotes da chamada que está sendo transmitida pela rede. Então eu pude analisar esses pacotes, identificar todo o fluxo de áudio e, obviamente, reconstruir a conversa. Aqui no Wireshark, eu vou aqui nas opções de telefone, VoIP Calls, e eu consigo simplesmente escutar tudo que está sendo falado nessa ligação. Simples assim.